game no Brasil não é barato. Jogos, consoles, acessórios, até os serviços de assinatura pesam no bolso. Mas além do custo de jogar, existe também o custo de trabalhar com games. Como é entrar nesse cenário? O que um profissional precisa para construir uma carreira dos games? Quais os desafios da indústria no Brasil? Hoje, nosso convidado é Renato Medeiros, coordenador do curso de Jogos Digitais da Faixa, e vamos entender sua trajetória no mundo dos games, os desafios da formação profissional e o futuro desse setor no Brasil. Olá, Renato, obrigada por ter vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, bom dia. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz por estar aqui. Que bom, obrigada. Bom, antes da gente entrar no Renato profissional dos games, eu queria saber a sua história com os games, a sua relação com os games. Qual a sua primeira memória aí quando a gente fala de jogos digitais, jogos eletrônicos? Ah, bacana. Então, eu jogo desde pequeno, meus pais, não vou falar assim, eles incentivaram, né? Na verdade, assim, ó, pode jogar, mas tem que fazer seus estudos, tem que estudar, entregar os trabalhos, tirar notas boas, mas eles ficavam meio relaxados em relação a isso, né? A brincar com jogos. Eu tenho irmãos gêmeos, então a gente dividia controle. Um ficava com um, outro com outro, então a gente treinava muito jogos de luta, Street Fighter, Tekken Fighter, entre outros jogos. Então eu joguei Mario, joguei Mortal Kombat. Eu lembro que meu pai, tipo, mostrando para os amigos dele, aqui o que ele faz. Eu dando aquele finish, que era o Scorpion levantando a máscara e soltando fogo. Então, enfim, eu tive uma boa diversão e joguei bastante. Então, o seu pai jogava com você? Não, não. Você falou que ele mostrava, ele só mostrava. Orgulhoso, né? Só mostrava. Ele não, nem meu pai nem minha mãe jogam. Só eu, minha irmã jogou um pouquinho, mas quem jogava mais era eu e meu irmão. Entendi. Então era ali também uma coisa de família, né? De vocês, irmãos ali. Acabava sendo um momento... Era um momento de distração, de divertir, mas era mais eu e meu irmão quem gostava de jogos de luta. E minha irmã já gostava de jogos tipo, sei lá, Ragnarok, jogos, né, mais no estilo dela. E você sempre quis trabalhar com games? Como é que foi esse processo até você entender que isso que era uma diversão da sua infância e possivelmente depois da sua adolescência, podia virar uma profissão e até que virou sua profissão? Na verdade, eu sempre quis ser arquiteto, fazer arquitetura quando eu era pequeno. Falei, não, vou fazer arquitetura, porque eu acho que era algo mais próximo do desenho, que eu gostava de desenhar e gosto até hoje. Mas quando, né, cresci, fui escolher a faculdade, né, o curso, na verdade, eu vi alguns panfletos sobre cursos. E aí eu comecei a ler, né, a descrição de cada curso e me deparei com design gráfico. Porque naquela época não existia jogos. Jogos é um pouco mais recente, né? Essas graduações, até o MEC liberar, né? Aprovar, é algo mais recente. Isso. Mas na época era design gráfico e ciência da computação. Daí eu fiz design gráfico, eu acho que era algo mais próximo para mim. E, por exemplo, meu irmão fez ciência da computação, então, que é a parte da programação. Então fiz design gráfico e aí fui engateando. Fiz uma pós-graduação, né? Na verdade, eu me formei em Minas Gerais, né? Em Governador Valadares, em design. Decidi fazer uma pós-graduação aqui no Rio, vim para cá para morar na casa dos meus tios. Aí eu fiz uma pós em design digital. Depois que surgiu uma oportunidade de fazer uma pós em jogos. Aí fiz uma pós em artes 3D para jogos digitais, que aí foi aí que começou. Só que desde então já estava começando ali a estudar 3D, coisas relacionadas a games. Mas essa pós que abriu bastante muitas oportunidades para mim. E sempre em paralelo, jogando de forma casual? Como é que era isso? Isso. Quando cheguei no Rio de Janeiro, né, tenho até uma curiosidade já aqui, nessa pergunta sobre jogos, meu primeiro salário foi, eu comprei um PSP, né, que é um console portátil, então sempre em paralelo jogando, né, tive alguns consoles, não todos, né, mas eu gosto de ter consoles em casa, eu coleciono também consoles de alguns videogames da Nintendo, então sempre em paralelo. E o seu irmão trabalha com você? Porque você falou que você foi fazer designer gráfico, né? E aí, enfim, trabalha com arte e ele foi fazer análise de sistemas, ou seja, um possível programador. Foi isso mesmo? Então, eu me formei em design, aí eu segui essa carreira de games. Não, ele se formou em ciência da computação, mas hoje ele trabalha com sistema. Ele começou, eu falei assim, eu incentivei para começar a estudar jogos, ele começou a desenvolver jogos, estudou, né? Acho que 1 ano, 2 anos, lançou um jogo na Steam, mas aí ele desistiu. Foi por outro caminho. Foi por outro caminho. Perfeito. O mercado de games cresceu muito no Brasil nos últimos anos.
queria que você falasse um pouco desse panorama do mercado brasileiro. O mercado de desenvolvimento de games? De desenvolvimento, isso. Então, comparado a outros países, né, o Brasil ainda é muito novo, ainda está engateando nessa fase de ainda desenvolvimento de games. Não tem ainda registro de jogos AAA, né? O que são jogos AAA? São jogos de última geração, né? Jogos realistas, né? Como The Last of Us, entre outros games nesse nível. Mas temos sim um mercado, temos bastante vagas, né? Eu mesmo acompanho. É um mercado em crescimento e fora a oportunidade de trabalhar para fora, né? Eu tenho amigos que trabalham para fora, né? Ganhando em dólar, então, ou seja, você pode trabalhar no Brasil ou lá para fora, mas no Brasil realmente é algo muito novo, não é um mercado tão expansivo como Estados Unidos, Canadá, Japão, né? O Japão lidera a indústria de games. Inclusive o que eu venho acompanhando do mercado, inclusive os estúdios que são 100% brasileiros, muitas vezes eles operam desenvolvendo para jogos de fora, né? Isso. É isso mesmo. Então, o jogo Deathbound mesmo que eu trabalhei, que foi lançado para consoles e PC, a nossa publisher, né, a publicadora é polonesa, então, ou seja, somos o estúdio que desenvolveu um jogo brasileiro, mas quem estava investindo era uma empresa polonesa. Depois eu trabalhei em outro estúdio, o nosso cliente era também de fora. Porque nós somos muito criativos. Eles gostam, né, dos brasileiros porque a gente entrega bem e somos muito criativos. E o que você acha, então, que falta para a gente consolidar o nosso mercado dentro de casa, assim, como publicadoras, enfim? Então, tem vários pontos, né? Tem mais investimento, incentivo de empresa, de governo e menos imposto, porque realmente, infelizmente, o imposto aqui no Brasil é altíssimo. Eu fui numa palestra de um responsável da Ubisoft, né, que desenvolve os jogos, por exemplo, do Assassin's Creed, que é gigante. Tivemos a Ubisoft Brasil, né, ela é francesa, e aí nessa palestra não, foi um bate-papo ele falando que eles fecharam justamente por causa do imposto. Tudo era imposto, ele fazia qualquer coisinha era imposto e não conseguiu. Eu falo isso para os meus alunos, o Brasil ele é rico em diversas áreas do games, né? Temos ótimos profissionais de programadores, artistas, sound designers, enfim, todas as áreas. Só que muitos vão embora, né? Porque aí entram em outros estúdios, né? E a gente não tem estúdios grandes como a Ubisoft, Capcom, enfim, aqui no Brasil por causa de alto imposto. Entendi. Você foi citando aí alguns profissionais, né? A gente tem ótimos programadores, sound designers. Queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo a gente, quem é essa equipe mínima ali para desenvolver, para tirar um jogo do papel? Acho que é mais fácil para quem está ouvindo. Tem alguém que vai programar e tem alguém que vai fazer a arte ali, aquele desenho, mas quais são os profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento de um jogo? Eu gosto dessa parte, adoro. Então, temos vários profissionais, também depende muito do investimento. Perfeito. Dependendo do investimento, a gente consegue aumentar a equipe, porque aí temos mais detalhes para desenvolver, criar mais mapas, mais personagens. Mas os profissionais mais requisitados, né? Até para o pessoal começar a estudar, entrar nessa área. Temos game designers, que é o profissional que vai detalhar ali e documentar a parte de games, se é um game 2D, 3D, ele que vai definir qual é o estilo visual, qual é a mecânica, se vai ter um pulo duplo, um ataque com escudo, enfim. Então esse é o game design que vai pensar o conceito ali do jogo. Ele vai pensar nas mecânicas. Nas mecânicas. E aí tem os artistas 2D, se for um jogo 2D, então temos artistas 2D que vai criar os desenhos dos personagens, e aí também tem o pessoal de cenário. Tem os animadores, então vai ter a pessoa responsável para pegar esse personagem e animar os objetos, uma arma, uma espada em chamas, então ele vai ficar responsável para a animação. Temos artistas 3D, né, tem vários profissionais, né, do 3D, né, tem só responsável para criar personagem porque é muito separado. O personagem é um universo, tem que estudar anatomia, proporção. Que legal. Então, diferente de um outro profissional que vai fazer o próprio, um objeto, uma mesa, um baú para abrir, um prédio. Tá? Tem profissionais também só para fazer vegetação.
Assim, temos realidades, né? Aqui no Brasil, o pessoal faz um pouquinho de tudo. Esse responsável de cenários é o Environment Artist, que ele vai fazer todo esse tipo de objeto. Aí faz também vegetação. Mas, por exemplo, lá fora, eu vejo vagas para profissionais só para fazer veículo, um profissional só para fazer a vegetação. Então é muito especialista, diferente daqui que a gente acaba se tornando generalista, faz um pouco de tudo. É, porque eu tinha essa ideia, que o artista ia fazer toda a arte ali, não tão específico, interessante. Tá surgindo, cada vez mais o Brasil está ficando especialista justamente porque é muito difícil encontrar um profissional que sabe fazer tudo. Dá para fazer tudo, por exemplo, eu sou generalista, eu faço tudo, mas é difícil encontrar um profissional que vai fazer tudo, mas muito bem. E não tem como, não dá tempo, né? Por exemplo, o cara tá ali responsável pelo personagem, ele não vai parar para fazer um cenário. Então, e aí também depende do investimento, do tempo também, né? O prazo. Mas voltando sobre os profissionais, aí tem o sound design, que é o profissional que vai criar trilha, né? Sons. Tem o produtor que precisa organizar as demandas, as tarefas para cada profissional, rigger que cria o esqueleto do personagem, tá? Enfim, tem tech art, que é o profissional que ele vai ficar responsável entre a arte e a programação, né? Enfim, tem muitos profissionais, são muitos profissionais. Legal, legal.